Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, e o versículo de número 16. Assim está escrito: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Aqui nós encontramos Deus usando o profeta Jeremias para falar contra os falsos profetas. Jeremias era um profeta verdadeiro, um profeta levantado pelo Senhor, o deu como profeta para o povo, e ele usava a sua vida para ser o instrumento pelo qual Deus o havia preparado. Nós encontramos que, quando Jeremias começou o seu ofício de profeta, veja que o pai dele era sacerdote, mas o Senhor Deus o chamou para profeta. Então nós observamos aqui que quem escolhe a função é Deus, não são as pessoas. Porque se fosse pela linhagem, o pai sacerdote, o filho sacerdote, o pai pastor, filho pastor, pai profeta, filho profeta. Mas com Deus não é assim. Deus tem os seus planos e nem sempre o plano de Deus ele tem ligação com a hereditariedade. Esse negócio de hereditariedade é coisa dos homens, não é coisa de Deus. A coisa de Deus é a escolha divina. Se o plano de Deus fosse que Jeremias deveria ser sacerdote, o Senhor Deus o teria chamado para sacerdote. Não porque o pai era, mas porque Deus tinha plano para ele. Só que o plano de Deus para Jeremias era para o exercício profético. E aqui ele diz o seguinte: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então veja aqui, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Mas aqui Deus o chama para profeta. E ele então diz: eu não sei falar, eu sou uma criança. Então o Senhor disse a ele: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então observamos aqui alguns dados importantes. Quem chama e escolhe o profeta não é ele mesmo que se faz profeta. É Deus que o chama. É Deus que escolhe e unge como profeta. E aqui está dito o seguinte: é o Senhor que está no controle, do começo ao fim. Tudo deve estar em sintonia com a vontade de Deus. Então aqui nós observamos que o Senhor disse a ele: olha, aonde quer que eu te enviar, irás. Então o profeta não vai aonde quer. O profeta vai aonde Deus manda. Segundo, e tudo quanto te mandar, dirás. Então o Senhor disse a ele o seguinte: tudo que eu te mandar, você vai falar. E com Ezequiel ele disse o seguinte: se quer ouvir, bem. Se não quer ouvir, problema é deles. Mas vão saber que houve um profeta de Deus no meio deles. E o profeta de Deus, ele nunca vem para massagear o nosso ego e dar tapinha nas nossas costas. O profeta de Deus, ele vem para nos chamar para uma tomada de posição, para assumir algo diante de Deus, do qual Deus não está se agradando. Então Deus envia o profeta nesta condição. O profeta é a boca de Deus para nos chamar
para nos acordar, despertar e fazer entender como são as coisas. Então, nós encontramos que o profeta, ele sempre vai dizer-nos o que Deus espera de nós. Em outra ocasião, ele vai ser usado por Deus para nos repreender por alguma atitude ou prática nossa que Deus não se agrada. E às vezes a gente está fazendo alguma coisa, pensa que ninguém sabe, que ninguém vê, mas Deus tem o seu profeta e Deus revela ao profeta. E o profeta vem e chama a atenção e nos chama para fazer o concerto com o Senhor, para se arrepender, principalmente este é o tom do profeta. É chamar-nos para o arrependimento, para o concerto e avisar-nos que se nós não entrarmos pelo caminho, será duro para a nossa vida. É como que vai haver juízo, vai haver julgamento, vai haver consequências dos nossos atos. Então Deus usa o profeta para nos livrar de um momento que nós estamos entrando e correndo um sério perigo. Então o profeta, Deus envia nesta condição. E na maioria das vezes, as pessoas não se sentem bem diante do profeta de Deus. Por quê? Porque quando o profeta começa a profetizar, as pessoas já começam a ficar com medo e querer sair de fininho, porque sabe que vai sobrar alguma coisa. O profeta de Deus é assim. Ele tem que ser um homem de coragem, ele não deve se deixar levar por respeitos humanos, não deve se deixar levar por hierarquia, não porque aqui eu não posso, porque aqui fulano, porque aqui ciclano, porque aqui betano. Não. Se Deus mandou, se Deus deu a palavra, se Deus disse fala, fale, mas fale conforme Deus ordenou para falar. Então, este é o ponto do profeta chamado por Deus. Então, quem chama o profeta é Deus, quem unge o profeta é Deus, Deus é que coloca a unção na vida do profeta. A unção com óleo é simplesmente um símbolo que Deus manda um profeta ungir outro profeta. Mas quem dá a unção, ou seja, o poder, a intrepidez, a ousadia, a coragem, é Deus. Quem dá a mensagem é Deus. Então, o profeta de Deus, ele não fica procurando descobrir nas redes sociais a vida das pessoas, o que elas fazem, quais os relacionamentos dela, por onde elas caminham, com quem elas andam, para depois, então, criar uma profecia. Não, o profeta de Deus não precisa saber nada. Ele ouve de Deus e vai e fala. Deus leva ele na pessoa certa, com a mensagem correta, ele vai, entrega a mensagem e cumpriu a missão dele, volta para o lugar dele. Não fica ali esperando ser bajulado, não. Esses profetas que nós observamos à luz da Bíblia, eles agem desta forma, com seriedade, com temor, com fidelidade, com lealdade diante de Deus. É assim que age o verdadeiro profeta. Deus abençoe, Deusimar, Deus abençoe Geraldo Oliveira. Mas o texto que eu li hoje, ele vai no contraponto. Ele vai para o outro extremo, que diz aqui que quando Jeremias estava profetizando para o povo se arrepender, se voltar para o Senhor, quantas vezes Jeremias chegou diante deste povo, como está aqui no capítulo 6 e o versículo 16. Olha, assim diz o Senhor, este é o verdadeiro profeta, ponde-vos no caminho, vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas.
só quando entrar pelo caminho. Mas eles dizem, não andaremos. Esse profeta não é de Deus. Como é que o profeta vem chamar a nossa atenção? Mas aqui era sim o profeta de Deus. Capítulo 7, versículo 3, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então veja como é que age o profeta verdadeiro. Mas aqui, aonde eu li, no capítulo 23 e o versículo 16, está escrito assim: o Senhor, usando Jeremias, o seu profeta, com as seguintes palavras: assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades. Olha, o profeta verdadeiro, ele chama para o arrependimento, para o conserto. Ele chama para a pessoa reconhecer diante de Deus as suas falhas e os seus pecados. O falso profeta não, ele vai ensinar o quê? Vaidade. E o que é vaidade? Coisa vã, coisa que não edifica, que não agrada a Deus. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração. Eles criam no coração deles uma visão. Eles não recebem do Senhor. Este profeta, ele não tem a coragem de dizer, assim diz o Senhor. Porque o Senhor não o enviou. Ele não é enviado pelo Senhor. Ele se fez a si mesmo profeta e ele usa a si mesmo, mas dando a entender ao povo que é Deus que está falando. E é uma mentira. É um engano. Então diz aqui: ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Ora, quando você vê um profeta, que você sabe que você está em falta diante de Deus, e vem este profeta jogar bênção, prosperidade na tua cabeça, pode saber que ali está um profeta falso, mentiroso e enganador. Então aqui nós encontramos Deus usando Jeremias para falar contra estes falsos profetas. E veja, o profeta de Deus não são muitos, são poucos. Agora, os falsos profetas, olha, é muita gente. Todo mundo quer ser profeta. Mas não é profeta do Senhor. De que adianta, então, ser um profeta quando a boca não está sendo usada pelo Senhor? Embora que esteja falando em nome do Senhor. Mas quem está usando o falso profeta não é o Senhor. Quem é que usa o falso, o mentiroso, o enganador, o que faz com que o povo continue no seu pecado e não se arrependa diante do Senhor? Isto está a serviço do inimigo. Mas nós observamos aqui esse texto. Veja quantas vezes Deus usou Jeremias para falar sobre este mesmo assunto, que a coisa lá estava mesmo impregnada. Parece que por todo lugar e cada esquina tinha um. E Jeremias estava solitário. Mas não tinha problema. A palavra de Deus na boca de Jeremias era a verdade. Jeremias não falava do seu coração, Jeremias não falava da sua cabeça, Jeremias ouvia de Deus e falava para o povo. E a palavra de Jeremias tinha peso, tinha autoridade. Deus se responsabilizava com aquela palavra. Então veja agora, vamos ver algumas referências dentro do livro do profeta Jeremias. Vamos ao capítulo 14 e o versículo 14. Olha o que está escrito aqui. 14:14. E disse-me o Senhor: os profetas
profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Então veja, meus irmãos, que coisa terrível. O Senhor disse, olha, eles profetam falsamente, eles usam o meu nome, porque o nome do Senhor tem credibilidade. Chegar aqui e falar em nome do Senhor, mas então diz aqui, ó, mas é falsamente. O Senhor disse, nunca enviei, nunca dei ordem, nunca falei. Mas eles têm uma visão falsa, têm adivinhação, adivinhação é espírito do maligno, adivinhação e vaidade. E o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Vamos para o capítulo 23 e o versículo 21. Está escrito assim: não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. O profeta de Deus, ele é temente, ele é temeroso. É difícil ele ir, mas ele vai porque ele recebeu uma ordem de Deus. Agora, o falso profeta não, ele vai correndo. Então diz aqui, ó, não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. O Senhor disse, não fui eu que falei. E eles estão profetizando, mas não é da minha boca. Não fui eu que enviei. Então, que profecia é esta? Profecia falsa, mentirosa, lisonjeadora. Vamos ao capítulo 27 e o versículo 10. Está escrito assim: porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Então, o que é que faz o falso profeta? Afastar cada vez mais o povo da comunhão com o Senhor. Ao invés de chamá-lo para aproximar de Deus e arrepender-se e consertar e melhorar os caminhos e as obras, não. Os falsos profetas vão empurrando a pessoa cada vez para mais longe da presença de Deus. É o que está aqui, ó. Mentira vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu, o Senhor, vos lance dela e vós pereçais. Ora, o verdadeiro profeta não é assim. Ele chama para o arrependimento porque Deus, se a pessoa se arrepender, se consertar, Deus tem bênção. Agora, se não se arrepender, só vai ter consequências e difíceis. E não tem como escapar delas. Vamos ao capítulo 27 e o versículo 15. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Então, olha o que Deus diz aqui. Eles profetizam para vocês, para afastar vocês do Senhor, mas o Senhor diz o seguinte: e vocês vão perecer, tanto vocês, quanto estes profetas que profetizaram para vocês, eles também vão perecer. Já o profeta de Deus não. Ele vem e profetiza. A pessoa ouviu, obedeceu, Deus tem solução. O profeta vai embora, se fez o que Deus mandou, acabou o trabalho dele. Segue adiante. E cada um tome sua responsabilidade. Ou crê ou não crê. Bem, capítulo 29, versículos 8 e 9. Está escrito assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Eles sempre estão ali pelo meio, sempre rodeado de pessoas, né? No meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais.
Aos sonhos que eles dizem, eu sonhei um sonho com você. E não foi de Deus. 9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Então, mais uma vez, veja quantas vezes, só no livro do profeta Jeremias, o Senhor Deus está reprovando esta atitude, esta condição destes falsos profetas. Capítulo 29, o versículo 31, está escrito assim: manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Este aqui Deus deu nome. Porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Então aqui tem um chamado Semaías. Ele foi lá profetizar, mas não foi em nome do Senhor. Deus não o enviou. E portanto diz aqui, e vos fez confiar em mentiras. É o falso profeta. Capítulo 28 e o versículo 15. Está escrito assim: e disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Então veja aqui, nós observamos aqui no 29, falando de Semaías, um falso profeta que estava lá. Agora no capítulo 28, versículo 15, vamos encontrar outro falso profeta. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Então veja quão difícil foi para Jeremias exercer o seu ministério profético, porque Deus usava Jeremias falando uma coisa, e esses profetas iam lá e falavam o contrário do que Deus estava usando Jeremias. Dizia, não foi assim que o Senhor falou. O Senhor falou assim, assim, assim. Quer dizer, passava a mão na cabeça das pessoas e dizia, não, vocês estão bem. Deus é com vocês. Deus vai dar livramento. Deus vai prosperar vocês. E Jeremias estava dizendo, não, arrepende-se, volte para o Senhor, procure as veredas antigas, ande por ela, melhore os vossos caminhos. E vinham os falsos profetas, não é assim. E soltavam a mentira deles. Então nós observamos aqui, veja, e sabe o que acontece? A tendência do povo, ele se deixa levar e crer mais no falso profeta do que no profeta verdadeiro de Deus. E o profeta verdadeiro sofre com isso. Mas ele, sendo fiel ao que Deus lhe mandou, não tem nada a ver com isto. Ele vai manter-se na sua posição, porque ele terá um galardão de Deus, porque ele foi chamado profeta pelo Senhor e ele foi fiel ao que Deus lhe encarregou. Se as pessoas ouviram e não quiseram atentar, problema é delas. O profeta fez a parte dele e ele tem galardão diante do Senhor. Deus abençoe a irmã Doraci. Então nós encontramos, é muito fácil as pessoas acreditar no falso profeta. Por quê? O falso profeta não manda se arrepender. O falso profeta não manda a pessoa se consertar com Deus. O falso profeta não revela o que a pessoa faz às escondidas. O falso profeta, ele fica consultando, tentando adivinhar, para falar uma coisa que a pessoa vai sentir alegria, a pessoa vai gostar de ouvir. Esse é o falso profeta. O profeta de Deus não é enviado para bajular. O profeta de Deus é enviado para nos livrar de um perigo iminente, que nós estamos caminhando para um perigo, e Deus usa o profeta para que a gente desperte e volte, e se arrependa, e peça perdão ao Senhor, e Deus nos livre. Mas encontramos que é mais fácil crer no falso profeta. Você pode ver que o profeta de Deus, ele é solitário. Ele não tem amigos. Ele anda só.
porque a mensagem dele é a mensagem que Deus dá, e as pessoas não estão dispostas a aceitar. Já o falso profeta, você vê, ele é cheio de amigos. Então, por aí você já tira quem é o verdadeiro e quem é o falso. E os nossos dias, estas coisas estão acontecendo entre o povo. Quantas vezes nós observamos, quando é o profeta de Deus, a pessoa desmascara, fala que ele é mentiroso, mas vem o outro, o falso profeta. Não, desse é o profeta de Deus. Só que é o seguinte, o falso profeta, ele conta tanta mentira, ele promete tanta coisa, e sabe o que acontece? Existem pessoas que estão servindo a Deus, não dão ouvidos ao profeta de Deus, mas dão ouvidos ao falso profeta, que ele faz muitas promessas, e quando essas promessas não se cumprem, sabe o que essas pessoas fazem? Eles se afastam de Deus e acusam a Deus, dizendo que Deus prometeu e não cumpriu. Quando não é verdade. Não foi Deus quem prometeu. Foi um falso profeta que inventou lá uma mensagem, uma profecia para enganar, iludir as pessoas e tirar algum bem delas. Porque esses falsos profetas, eles fazem isso para que você recompense a eles com alguma coisa, com algum valor, com algum bem. E sempre é assim, tem que ter alguma coisa em troca. O profeta de Deus, não. Ele não pede nada, ele não dá a entender que ele quer alguma coisa, não. Ele fez a palavra do Senhor e disse, esta é a mensagem do Senhor. Agora fica entre você e Deus. E vai embora. O falso profeta não, ele fala uma coisa aqui, depois ele fica lembrando, olha, você viu o que Deus falou? Olha, eu lembro como se fosse agora, Deus falou assim, Deus falou assim, Deus falou assim, e ele fica repetindo aquilo várias vezes. Então isto é um falso profeta. Os nossos dias estão carregados desta gente, usando o nome do Senhor, quando Deus não os encarregou de profetizar, quando Deus não deu a mensagem, quando Deus não autorizou, mas eles estão indo para fazer confusão no meio do povo de Deus. Mas chegará um dia, como aconteceu aqui, que eles vão perecer. Eles fazem o povo errar e eles também vão ser levados junto com o povo para sofrer as consequências das adivinhações, das mentiras e dos enganos que eles estão falando diante das pessoas. E existem muitos que chegam e dizem, agora eu vou profetizar. Não é eu vou profetizar. É Deus que me toma na hora e dá uma mensagem e pronto. Não dizer, agora eu vou profetizar, agora eu tenho uma profecia para você, fulano. Eu tenho uma para você, Bertano. Eu tenho para você, Cicrano. Não, nada disso. Isso não é de Deus. E nós precisamos aprender isso, corrigir o nosso procedimento, deixar de ficar bajulando essas pessoas para falar o que a gente gosta, o que a gente quer ouvir. E nós precisamos nos posicionar diante de Deus e dizer, Senhor, fala o que eu preciso ouvir, o que o Senhor tem a me dizer. Se tem alguma coisa oculta no meu coração, o Senhor revela, fala comigo. Eu quero fazer o conserto, eu quero me arrepender, eu quero me aproximar do Senhor. Mas os falsos profetas não, ele quer te afastar do Senhor. Porque eles sabem que se você discernir a mensagem do Senhor, você vai reconhecer a ele como falso. Então eles não querem isso. Por isso que eles lhe afastam do Senhor, para que você só ouça a profecia da boca deles, e não do profeta de Deus. Mas aqui está um aviso para nós. Só erra quem quer. Só erra quem não lê a Escritura. Só erra quem não conhece o Deus a quem serve. E por isso anda atrás desses paroleiros que caminham por aí, rua acima, rua abaixo, com estas mentiras, com estes enganos. É preciso ter cuidado. O profeta de Deus,
ele vem para o nosso bem, para nos fazer endireitar o nosso caminho e nos aproximar de Deus, para que tenhamos uma comunhão firme, mais profunda, que possamos caminhar em níveis espirituais na presença do Senhor. Esta é a mensagem de Deus. Agora, aquela que a gente está fazendo tudo que o mundo oferece e estamos recebendo uma mensagem que Deus se agrada da gente. Ora, se nós mesmos sabemos que estamos fazendo errado, como é que a gente vai acreditar numa mensagem que diz que Deus está satisfeito com a gente? Não podemos. Nós precisamos ter mais seriedade com as coisas de Deus e ter o discernimento para não se enganar e não perder a comunhão com Deus. Deus abençoe a irmã Eliane Marques. Então fica para nós esta reflexão. O Senhor disse, eu não dei a mensagem, eu não enviei, eu não chamei, e todavia eles foram. E o que eles falaram é mentira, engano e adivinhação. Mas o profeta de Deus, ele vem, assim diz o Senhor, se não te arrependeres, o teu castiçal será tirado. E dura será a consequência. Mas é preciso que a gente tenha discernimento para dar crédito ao profeta de Deus, o verdadeiro. E os falsos, deixa eles para lá. Eles vão dar conta diante do Senhor. Mas tu, livra a tua alma destes enganos e destas mentiras. Querendo Deus, amanhã retornaremos.